Ô gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. A reforma da casa segue firme e forte e cheia de poeira. E como eu não tenho lugar para ficar quase e tenho que ficar atendendo a um monte de coisas o dia todo, não dá tempo de prestar atenção em filme. O que eu tô fazendo? Vendo no notebook slashers obscuros dos anos 80. Voltei, yes, ok. Acabei de ver, assim, em um dia, né, de tanto que eu parava, Offerings, que em português se chamou Presentes. Tem até uma vinheta, né, um pedacinho dublado desse filme no YouTube. Completo não tem, eu vi em inglês. É lá de 1989. Essa offering são oferendas, né? Porque o psicopata lá, ele dá partes humanas para a amada dele. Mas esse é um slasher regional de 1989. Ele foi produzido, acho que em Oklahoma. Os acentos, assim, sotaques, alguns forçados por conta de alívio cômico. Tem um policial, eles fazem slasher, é um barato, né? Slasher, nem só de segunda. Se eles colocam dois policiais para investigar o caso, incompetentes e são um alívio cômico, ou seja, não vão conseguir fazer nada, né? Esse aí, dos até que consegue, pelo menos ter alguma ideia, mas enfim. Gente, é um slasher regional, então, né? Ele é até assistível se você quiser dar algumas risadas, mas ele tem um detalhe que pode causar curiosidade para muitas pessoas e enfurecer outras. Só que antes de falar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É assim, praticamente um plágio do Halloween do John Carpenter. Então, fãs como eu, né, assim, do filme, podem ficar bravos ou podem dar risada ou achar que é uma homenagem. Eu amo tanto Halloween, não me importei não. Mas, gente, é um plágio, até a música, sabe, tipo, mudou ou subtraíram uma nota ou duas. É igualzinho, só que para, né? Quando o assassino vai atacar. Esse aí não tem máscara. Ele é uma mistura, né? Ele, filme, de Prom Night, de The Burning, tem elementos de tudo quanto é outros slashers ali. Mas começa com um prólogo em que uma mãe está detonando com o filhinho dela, que deve ter uns 10 anos de idade. É um garoto que não fala. Ela tá cozinhando para ele e ela tá assim, seu monstrinho, você é inteligente, a sua professora falou, mas eu vi o que você fez com a sua tartaruguinha. Ou seja, esse garoto, pelo que a mãe diz, vai ser psicopata, né? Já tem aqueles traços de maltratar animais. Ela chega, ela tá cozinhando, aquelas mães bagaceiras de filme trash. Ela tá cozinhando com cigarrão na boca, tem uma hora que ela pega e pum, bate cinza de cigarro lá no ovo, na coisa que ela está cozinhando pro garoto. Pois bem, chega lá, toca a campainha, a única amiguinha, a única pessoa que dá bola, que trata esse menino bem, né? Que vai ser a nossa heroína depois do filme. Ela chama ele para brincar. Quando ela tá brincando, os menininhos do bairro, 3, 4 meninos e uma menina e tal, chegam lá e começam a fazer bullying no garoto, né? E falam assim que ele vai ter que dar uma volta na borda, tem um poço, ele vai ter que caminhar pela borda do poço. Ele consegue, lembra? Ele é um garoto que é bastante bem inteligente, ele não fala. Mas um dos garotos empurra, ele cai no poço e aí então a gente aprende. Na verdade, a gente, bom, corta para 10 anos. Tem um professor universitário que é interessado nesses assuntos. Ele é psicólogo, ó, o Dr. Loomis, gente, do Psicose, do Halloween. Explicando, inclusive, que determinados serial killers não sentem dor. Isso aí vai ser legal, né, para explicar por que o nosso serial killer depois ele põe a mão numa cerca elétrica e não acontece nada. Será que quando não ficaria nada? Mas, gente, é um filme slasher. Aí a gente então tem essa personagem representada. Aí a gente vai para o hospital psiquiátrico. Por quê? Porque esse garotinho, depois se caiu no poço, bateu a cabeça, ficou deformado, não sei, ele tá gordinho, ele não tem máscara. Ele vai para o hospital psiquiátrico e não falou nada durante anos.
Então aí tem uma cena até que o médico fica zoando com ele, ó, ele é bobo, blá, blá, blá. Parece The Burning. Eu falei que você vai, se você assistiu a um monte de slashers, você vai ver um monte de slashers sendo referenciados ali, mas o maior mesmo é o Halloween, é uma cópia. O cara não fala, tá num asylum, ele mata a enfermeira de uma forma, né? Injeção aqui vai aparecer depois aqui, assim. E sai. É aí que ele vai. O hospital é assim, né? É como um prédio qualquer. Que ele mata a enfermeira, mata não sei quem, e simplesmente sai. Tem uma cerca elétrica, mas não tinha nenhum guarda antes, nada, né? Até porque é uma produção pobre, mas é bonitinha até. Escala lá aquilo e volta para a cidade dele. E aí, ao voltar para a cidade dele, aquelas pessoas que fizeram o bullying com ele começam a morrer. As mortes, as ideias para as mortes são criativas, mas falta orçamento e falta talento de produção de direção. Então você tem morte que é fora da câmera, você tem morte que o filme ele não causa suspense, na verdade, né? E não tem muito gore, porque as mortes, tem uma das mortes, por exemplo, ele bate na cabeça de um cara. Daí ele, quando o cara acorda, olha, ele estava desacordado, olha só. E aí ele fala assim: Fulano, pare com essa brincadeira. Como que, né? Se alguém te deu uma porrada, você ficou desacordado. Tá assim, ele tava num instrumento lá qualquer e fala. Aí depois é que ele percebe que não é brincadeira. E aí é um barato, porque o serial killer, ele tenta uma serra elétrica, ela não funciona. Tenta uma furadeira, não funciona. Mas aí acho que ele se toca que ele tá, a vítima já tá num lugar que dava para ser morto. Aí mata ali. Essa morte até que é legalzinha. E tudo isso é para comer tempo, eu acho. Tem um monte, né, de coisas que são iguais a Halloween, porque daí ele fica matando essas pessoas, tem até a casa antiga dele, e ele e a nossa menina que dava bola para ele, começa a receber partes de corpo. Claro que a polícia é incompetente e tal, e tem umas coisas assim, ó. Vem uma hora uma pizza, eles pedem uma pizza e vem com uma carne estranha na pizza, olha só. E eles começam a comer e falam, não é salsicha, mas tá gostoso. Eles comem alguém, né? Comem um dos amigos. Aí você pensa assim, nossa, mas como que deu tempo? Porque se o nosso serial killer conseguiu botar a carne numa pizza, ele teve que ter, sei lá, tinha que ter matado o entregador de pizza, colocado, né, cozinhado as coisas, matado a pessoa, cozinhado as coisas, temperado, blá, 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 para matar o cara de entregar a pizza, catar a pizza e colocar essa coisa cozida na pizza, depois deixar na área deles. Você fala, nossa, como que deu tempo? Como que logisticamente isso era possível? Mas lembra, é um filme slasher. E aí você vai, ele tem o seu charme. Os diálogos são estranhos, as pessoas claro que não trabalham bem, né? Você vê ali, depois se você procurar no IMDb, ninguém fez nada. Mas mesmo assim, eu continuei vendo. As cenas são escuras, quando é à noite é escuro, você não vê nada. Mas ele tem um certo. Assim, é porque é tanta cópia do Halloween, gente, é tanta. E a música é igualzinha. Aquele o arfar, aquelas coisas da moça tá andando e olhar e ver e não ver. Você fala, nossa, ele copiou pedaços todos do filme. E claro, aqueles pedaços de filme, de coisas de slasher ruim, nonsense, né? Tem uma hora então que o policial que é gordo e tem incompetente, tudo, tá olhando lá na casa dilapidada do serial killer. É Jack ou John, nem lembro mais, Radley, uma coisa assim. Pois lá no topo da casa, lá no sótão, ele encontra um garotinho vendo revista de mulher pelada, né? E aí tem um diálogo todo e tem uma piada com o nome, porque ele pergunta depois qual é o seu nome? O menino fala Ben. E o seu sobrenome? Dover. E não sei o que, aí bend over é quando você se abaixa assim, né? Uma alusão para você ficar com a bunda para cima. E você fala, mas para que serve isso no filme? Não serve.
É para comer tempo, é para ter alívio cômico, é para ter uma parte de comédia, né? Que aí você. Essa é a comédia. E mortes. Sei lá, tem uma hora em que uma pessoa eu falei, as ideias das mortes são legais, mas não tem orçamento. Ele consegue enforcar uma pessoa lá, ficar pendurado na casa, e os pais do garoto estão assistindo a um filme, um negócio, e você só vê as pernas do garoto na janela. Fala, mas ele não pensou em bater a perna nesse vidro? Nada disso, né? E aí o nosso Dr. Loomis de plantão aí, né, que é esse psiquiatra, cara, supostamente deveria ser inteligente e tal, ele acha que tem como curar, né, o nosso serial killer. Daí no confronto entre eles, ai, ai, ele tá com uma lanterna lá. Ah, você quer a lanterna? É isso que você quer? Ele dá a lanterna. Deu uma arma, né? Ele deu a arma que o serial killer precisava. Tá. Mas você fala, nossa, não tem graça essa morte. E tem um confrontinho final, e você descobre por que ele estava dando esses presentes, né? Falei, nossa, parece um gato trazendo presente. Quem é gateiro já logo imagina. Como ele é doido, ele estava dando esses partes do corpo para a moça que salvou ele, ou que salvou, desculpe, que dava bola para ele, porque ele amava ela. Mas aí você poderia perguntar assim, essa menina, né, quando ela viu a morte dele, ela continuou sendo amiga, ela continuou andando com as pessoas que mataram aquele menino. Então, ela era conivente. Na melhor, né? Ela não pode, nem procurou polícia para dedurar, até tudo bem, pode ter esse medo, mas mesmo assim, na cabeça de um psicopata, na cabeça de alguém que está vingando, ela poderia estar na mira dele, porque nem falou para a polícia nem nada, né? Mas não, ela continuou andando com aquelas pessoas, ela era amiga daquelas pessoas. Então não registrou em nada, né, que o menino tenha morrido. Mas lembra, tudo você consegue explicar por. Ele era psicopata, Roberto. Sim, ele era psicopata, Roberto. E é um slasher de terceira categoria, regional, Roberto. Yes. Agora, os acentos do meio oeste, os sotaques do meio oeste, esse policial, não é o gordão que é o xerife, que não serve para nada. Ah, tem esse xerife e fala assim: tem um monte de coisas, né? Corpos, as pessoas estão desaparecidas. Ele, não, isso deve ser a prank, deve ser uma piada prática. A practical joke. Aí depois ele explica pro espiral que ele falou isso. Não, ele explica pro Dr. Loomis de Araque lá. Ele falou isso para não deixar as pessoas, a menina desesperada. Ele falou, cara, mas ela tem que saber, ela corre perigo. Não, eu vou mandar um policial lá. Aí vai esse magrinho que tá falando com um sotaque 3 vezes mais forçado do que precisa. Né? Tem um cara que tá no cemitério também, que é o cara que. Caretaker, né? O cara que toma conta do cemitério. Acho que só porque. Acho não. Só porque a personagem trabalhava no cemitério, então o ator e o diretor acharam que ele tinha que ser excêntrico e estranho. Então ele fala como se tivesse um. Assim. Aí qual a importância dele pro filme? Nenhuma, ele só dá uma informação lá que o cara não estava enterrado. Mas é assim, ele estava no cemitério, trabalhava no cemitério, ele tem que ser soturno. Esse tipo de slasher aí. Só se você tiver, como alguém outro dia definiu, nossa, você tem estômago forte. Você tem que ter um estômago forte. Mas olha, gente, tem filme que é muito pior do que esses aqui que eu comento, são os que eu consigo chegar ao final. Tá? Esse eu achei até que charmoso, e o caráter de cópia, de plágio, era tão gritante que eu falei, como que o cara não processou, né? O John Carpenter não processou. Né? Mas ó, chegou até para a TV brasileira essa produção. Tchau.